Bom, eu sou José Guilherme Fernandes, sou professor da Universidade Federal do Pará, do campus de Castanhal. Já atuo na instituição há 25 anos e tenho me dedicado a pesquisar povos e comunidades tradicionais, né? Particularmente manifestação da cultura popular e também práticas dessas populações, desses povos e comunidades, né? Na Amazônia, particularmente na Amazônia Oriental. Bom, o termo cultura popular, às vezes ele se confunde com o termo folclore, né? E muitas vezes a designação folclore no Brasil especificamente, ela acabou assumindo uma conotação um pouco anacrônica, né? Uma conotação meio turística, de turismização, como a gente pode dizer, né? Então, os estudiosos da área das ciências sociais, principalmente a partir dos anos 80 no Brasil, eles optaram pelo termo cultura popular, né? E o termo cultura popular tem um enfoque metodológico, epistemológico e metodológico, no sentido de que nós entendemos a cultura manifestação dessas populações subalternas, né, do ponto de vista, um conceito bem sociológico, em processo, e não algo que ficou no passado, como muitas vezes o termo folclore remete na realidade brasileira, né? Então, em termos de cultura popular, o trabalho do pesquisador é estar, né, por ser um processo, a compreensão de um processo de práticas e valores, o trabalho do pesquisador é estar acompanhando frequentemente essas populações, esses povos e comunidades. E daí advém uma concepção de pesquisa em que você não apenas observa o produto que é gerado a partir dessas práticas, dessas manifestações, mas para nós, né, que optamos por essa tendência metodológica epistêmica, o que interessa muito é como essas populações, esses povos, eles criam e como a partir dessa criação existe uma correlação de forças, de hegemonia cultural em relação àquilo que a gente chama de uma cultura dominante. Dentre as várias manifestações da cultura popular, você tem essas manifestações que a gente pode chamar, o Mário de Andrade pelo menos chamava de danças dramáticas, né? E a especificidade do meu trabalho, inclusive durante o doutorado e a partir do doutorado também, foi trabalhar com manifestações da região do Salgado paraense, né, da Amazônia litorânea. E uma das manifestações que mais me chamou a atenção, pela sua diferença em relação às outras práticas de Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá, é o que a gente pode chamar de boi de máscaras, né? Que eu designo como uma variação do boi-bumbá na Amazônia, né, que vem do Nordeste, mas com o diferencial de que você não tem propriamente um enredo como seria o Bumba Meu Boi, o boi-bumbá, né, uma história, uma narrativa. Mas, eu diria, entre aspas, a única pretensão dessa manifestação é o congraçamento, né, e o cortejo de rua. Então, um boi de máscaras, eu posso até designar como um boi carnavalesco, né? Você tem figuras do carnaval, como o Pierrot, por exemplo, né? E você tem figuras meio grotescas, numa visão meio da comicidade, né? Mas de uma comicidade que provoca não apenas o riso, mas provoca muitas vezes uma reflexão sobre a própria realidade dessa comunidade. Uma vez que também você tem buchudos, né? E propriamente o boi. E uma das características bem interessantes do boi de máscaras e que os praticantes e usuários dessa manifestação fazem questão de afirmar é que ele é um boi de 4 pernas, né? Normalmente os bois eles são levados, são conduzidos por um único brincante, mas no caso do Boitinga são 2 brincantes, né? Um na frente e outro atrás, e isso confere inclusive algo inusitado, porque formar o par de brincantes do Boitinga requer um conhecimento entre esses brincantes de um largo tempo, por um único detalhe. O único que tem uma visão à frente do boi e tem um panorama do que acontece no entorno é quem vai à frente, né? É o tripa, né? O tripa que está embaixo, mas que vai à frente. O tripa que vai atrás, ele é conduzido unicamente pelo brincante da frente. Então isso acaba criando uma certa solidariedade entre os brincantes, né? E que demanda um certo tempo para que eles possam ter essa possibilidade de atuar no boi com uma precisão. Especificamente o meu trabalho, até por uma área de formação minha, tenho formação em letras, né? Pós-graduação em estrito sensu toda na área, por mais que eu tenha com o tempo me aproximado de outras áreas, como antropologia, a história oral especificamente, mas o que eu trago da minha área de formação é o estudo com a narrativa, né?
Eu diria, inclusive, que a narrativa é um grande... É um recurso metodológico que acaba permeando as várias áreas do conhecimento, pelo menos nas áreas das humanidades sociais, né? Por quê? Porque você vai ter o estudo da narrativa, ou pelo menos a narrativa como objeto de estudo, não só na área das letras, né? A gente sabe que a comunicação também é imprescindível, a narrativa para a comunicação, né? Assim como as outras áreas, sociologia, educação, antropologia. E isso é um detalhe, né? Um detalhe em relação à minha atuação na academia. Mas quando eu me predisponho a trabalhar, a atuar, a interagir com uma comunidade, com um povo e uma comunidade tradicional, eu tenho que ter consciência de que a maneira como o conhecimento nesse meio se estabelece não é a mesma de uma episteme científica, né? Não é a mesma de um texto monográfico, né? Eles repassam o conhecimento deles através das narrativas. E, via de regra, essas narrativas têm uma veiculação oral. Por quê? Porque boa parte dessa população, eles não têm uma escolarização mínima, né? Mas o texto escrito não é uma frequente na comunicação entre eles, né? Então, por eles interagirem, pelo corpo ser o grande veículo de interação na comunidade, evidentemente que atrelado a esse corpo está a voz, né? E a voz, ela se objetiva, se efetiva através das histórias que são narradas. Vou te dar um exemplo. Se você pergunta para um pescador, né, um carpinteiro naval, alguém que constrói uma canoa, como é que ele constrói aquela canoa? Quase nunca ele vai utilizar termos da matemática, da geometria para explicar. Normalmente ele vai contar uma história de vida de como ele aprendeu. E isso é narrativa. Ou seja, na minha compreensão, a narrativa, enquanto objeto de estudo, que eu diria que é para toda a vida, né? Desde que eu comecei na pesquisa, em termos de pós-graduação, eu acredito que até quando eu encerrar minha carreira acadêmica, a narrativa será um foco de pesquisa privilegiado para mim. Uma vez que, voltando ao que eu disse, né? Já que eu optei por trabalhar com povos e comunidades tradicionais, com fazedores da cultura popular, na minha compreensão, evidentemente que eu tenho que compreender como é que eles constroem seus saberes e seus conhecimentos. E para mim é prioritariamente através das narrativas orais. Olha, eu acredito que eu não sou apocalíptico. Eu não acho que a coisa vai acabar e que a gente... Porque isso é uma visão, inclusive, do folclore, né? O termo folclore, quando ele surge na Inglaterra, no século XIX, ele surge com essa condição de registrar antes que acabe. Eu acho que a dinâmica da cultura como um todo, seja a cultura de qualquer comunidade, de qualquer grupo social, ela é dinâmica, né? Por isso é dinâmica, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem que observar, e talvez seja o nosso apanágio de pesquisa, seja o nosso foco de pesquisa, é como essas transformações ocorrem, né? Algumas vezes enriquecendo essa manifestação, né? Outras vezes, não vou dizer que empobrecendo, mas levando essas manifestações a acabarem, né? Agora, o que a gente deve ter cuidado enquanto pesquisador, enquanto acadêmico, né, que se dedica à pesquisa com a cultura popular, é se essas transformações elas são uma demanda interna desse grupo, e aí eu vejo com toda a legitimidade a transformação, ou se isso é imposto por grupos exógenos a essa manifestação, né? Como, por exemplo, impor um modelo de dançar o boi. Por quê? Porque eu tenho que vender isso para o turista que vem do estrangeiro, suponhamos, né? Então, nesse caso, é perigoso. É uma transformação que ela, não sendo própria, não sendo legítima desse grupo, ela pode levar, inclusive, a uma... eu não diria uma total extinção da manifestação, mas pode levar a uma tensão e um conflito desnecessário, né? Então, nós que também trabalhamos com comunicação, de certa maneira, nós temos que estar atentos a isso. Agora, é uma opção do pesquisador. Ultimamente, eu tenho me preocupado em uma pesquisa que possa ser mais engajada. Não é só você chegar naquela comunidade, extrair o que eles têm e não dar retorno, né? O meu viés na antropologia tem me levado a pensar que necessariamente nós temos que dar devolutivas a essa população. Pode ser um documentário, né? Pode ser um livro,
eu penso até numa atuação mais efetiva, né? Para que a gente possa beneficiar essas comunidades, essas populações muitas vezes ameaçadas por uma transformação mais externa, com políticas públicas mais efetivas, né? Uma atuação política, eu acho que o pesquisador também ele tem que ser alguém que se dedica a colaborar, eu acho que essa é a palavra, um colabor, um trabalho conjunto com essas comunidades, né? Mas eu não vejo que as coisas acabem e que a gente tenha que estar chorando o leite derramado, né? A gente pode juntar um pouquinho desse leite e continuar bebendo. Eu diria que é aí que está a diferença do que a gente chama de arte. Arte é uma concepção burguesa, que vai surgir no final do século XVIII, início do XIX, e cultura popular, né? A arte, ela, por uma necessidade da sociedade do momento, né, dessa sociedade ocidental, ela se constrói a partir da espetacularização, né? E a arte, ela passa também a ser a especialização da mão de obra, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui num palco italiano, né? Que ao fundo você vê uma plateia, ela não está presente, mas tem um lugar da plateia. E você começa a fazer a divisão entre quem produz e quem consome, né? E isso é muito próprio da cultura burguesa capitalista. Não é certo ou não é errado, é da nossa prática cultural, né? Agora, quando você se remete a uma manifestação como o cortejo do Boitinga, que está na rua, você não tem diferença entre o palco italiano e a plateia, né? Ou seja, não existe a especialização do trabalho. Muitas vezes o brincante que está embaixo, o tripa do boi, em determinado momento ele sai, se ele for músico, ele vai para a orquestra que acompanha o boi. E ele toca o trompete, o saxofone, ou toca a maraca, né? Depois ele pode também assumir o papel do pierrot. Então não existe aquele que é especialista só no boi que dança, aquele que só brinca como pierrot, aquele só que toca, né? Mas existe uma certa dinâmica, né, e uma solidariedade, eu diria que essa é a palavra, né, nessa produção, tá? Outra coisa, esse aprendizado da dança e da brincadeira, ela se dá pela observação. Eles não vão para uma escola para aprender a dançar no boi de máscaras, né? O Boitinga, que é o faceiro também, é um boi bem antigo no município de São Caetano de Odivelas, né? Mas ele aprende vendo, ele aprende pela experiência, né? Já o espetáculo, né, o consumo, ele tem uma outra, como eu disse, tem uma outra dinâmica. Ele é feito por especialistas, pessoas que estudaram. Antes não tinha muito isso, mas você tem bastante cursos na área das artes, né? Tanto especificamente jornalismo, comunicação, como teatro, cenografia, música, enfim, né? Você tem toda uma especialização dessa mão de obra artística, tá? Então eu vejo que para um determinado público isso funciona, principalmente um público urbano, né? Para outro público isso não funciona. O grande problema é quando uma maneira de fazer, de produzir cultura e arte quer se intrometer, quer se introjetar numa outra forma como a cultura popular, né? Por quê? Porque muitas vezes o que acontece nessa relação é uma relação excludente, né? Muitas vezes existe a apropriação dessa maneira de produzir a cultura popular e isso migra, digamos, para o palco. Vou te dar um exemplo. Existe as dançarinas de carimbó nas comunidades, né? Santarém Novo, suponhamos, né? Mas existe aquele carimbó que é dançado nos espaços turísticos na região, né? Em Belém, na capital do estado, né? O que é que você observa? Na capital existe uma modelização de quem pode dançar, né? Geralmente existe um apelo muito grande ao corpo, a uma certa sedução, se é o siriá, se é o carimbó, enfim, né? Mas você não vê velhinhas dançando carimbó na Estação das Docas, por exemplo, né? Mas você vê onde? Em Santarém Novo, em que a dinâmica é outra. Então, houve uma apropriação da prática, né, do carimbó por um segmento da espetacularização, em que você cria um modelo. Para dançar carimbó, você tem que ter esse corpo, você tem que dançar dessa maneira e acabou. Então esse que é o problema, porque nessa relação de forças, quem consegue os benefícios e eu diria que o foco, né, é exatamente quem está na cidade, quem cria o espetáculo, né? Então, para mim o problema é esse. No mais, eu acho que a interação ela é bem oportuna. Olha, tem uma coisa que tem me preocupado muito
em relação à academia, né, à universidade, no modo geral. No Brasil, não é só o UFPA, não. Mas é cada vez mais a exclusão dos vários atores na produção do conhecimento, né? Quando a gente sai do espaço acadêmico e vai conhecer o outro, né, esse outro que produz uma outra forma de saber, a gente aprende muito. Só que a academia não aceita esse aprendizado nos seus currículos, né? A academia ela não aceita que essas pessoas estejam na universidade, na própria academia, trazendo seus conhecimentos. O mais que se faz, e às vezes alguns segmentos da própria instituição acho que já fazem muito, eu acredito que não, mas é um ponto de vista, mas o mais que se faz é incluir esses usuários praticantes de uma outra cultura, de outro conhecimento na universidade, através de cotas de vagas, né? Mas esse conhecimento dele não vem junto com eles, porque a gente, muitas vezes, tem um segmento na universidade que acredita que nós estamos aqui para promover o saber e tirar estes pobres, coitados, entre aspas, aí, né, da ignorância, numa visão muito próxima do que foi a antropologia, né, ou mesmo a relação lá no século XVII, XVIII, XIX, né, em que você promovia a ascensão do selvagem, né? Isso numa relação bem colonial, eurocêntrica e América Latina, o Sul, né, o que a gente chama Sul-Sul. Mas isso continua existindo de uma maneira velada. Tanto é que muitas vezes, quando essas pessoas elas estão na academia, na universidade, elas sofrem preconceito, eu diria que até bullying, né? Seja aquele egresso das periferias urbanas, como o aluno que estudou na escola pública a vida toda, né? Seja o indígena, seja o quilombola. Então, eu acredito que para que a gente tenha autenticamente isso que a gente chama de universidade, um universo, né, que eu prefiro até chamar de pluridiversidade, né, ou pluriversidade, é preciso que também a gente possa incluir não apenas as pessoas, mas o que elas trazem como conhecimento, como saber.